deputado Marcel Van Hatten, candidato à presidência da Câmara, em um contundente discurso, desafiou os outros candidatos, em especial o candidato do Sistema, Hugo Motta, sobre seus posicionamentos em relação à situação do Brasil, em especial sobre o impeachment de Lula e sobre que medidas pretendem tomar para restaurar o Estado de Direito no Brasil e a democracia. O deputado lembrou as brutais perseguições políticas contra brasileiros conservadores, sem qualquer respeito à Constituição ou a princípios do direito, e muito menos ao devido processo legal, e alertou ainda sobre a aberta perseguição a parlamentares, lembrando a importância de preservar o poder e a independência do poder legislativo. Marcel Van Hatten se comprometeu a atuar pela libertação dos presos políticos, a anistia aos presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, bem como pelo restabelecimento do equilíbrio entre os poderes, da democracia e do Estado de Direito do Brasil, além de prometer pautar o impeachment de Lula, e questionou os outros candidatos se também pretendem atuar nesse sentido. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, este é um momento solene desta Casa Legislativa. É um momento, senhor presidente, em que nós decidimos o rumo da Casa do Povo pelos próximos 2 anos. É por isso que eu agradeço, inclusive, em primeiro lugar, ao meu Partido Novo, deputado Adriana Ventura, Gilson Marques, Ricardo Salles, também o nosso senador Eduardo Girão, pela indicação do nome para representar aqui uma candidatura de direita, uma candidatura de oposição pelo meu posicionamento ideológico. Aproveito para agradecer os colegas parlamentares que me incentivaram e que me apoiam a estar aqui representando estes mesmos valores. Mas, sobretudo, senhor presidente, eu agradeço ao povo brasileiro. O povo brasileiro que me trouxe aqui, o povo brasileiro que trouxe tantos parlamentares a esta casa, porque se sentia longe da política. Lembro do meu discurso, primeiro, em 2019, quando aqui a esta casa cheguei, em que lembrava que tantos ativistas chegaram aqui porque a política estava distanciada
do cidadão comum. Que belo momento que vivemos e que belo momento que não podemos perder. Por isso, agradecendo ao povo brasileiro, senhor presidente, quero aqui dizer que a primeira pauta que um presidente de Câmara dos Deputados precisa defender, em virtude justamente do posicionamento de dezenas de parlamentares que já assinaram requerimentos dessa ordem, é o impeachment de Luiz Inácio Lula da Silva. Senhor presidente, somos agora uma candidatura, pois coletiva, que é com o apoio de tantos parlamentares, que diz a que veio. E aproveitando, pois, o sorteio, que não é sorteio, mas é, sem dúvida nenhuma, a vontade de Deus, que me permitiu fazer o discurso, primeiro, faço aqui aos demais candidatos a provocação, em particular ao deputado Hugo Motta, que tem, sim, o meu respeito e com quem conversamos, inclusive, antes de lançar esta candidatura. Nada pessoal contra ele temos, mas, sim, em relação aos seus posicionamentos, ou até mesmo, dizendo melhor, a falta deles. Há 5 temas sobre os quais eu dei entrevista a semana toda, mas os jornalistas que me entrevistaram não encontraram Hugo Motta para dar quaisquer palavras a respeito de seus compromissos aqui, se vier a ser eleito presidente da Câmara dos Deputados. Eu pergunto, portanto, senhor presidente, ao respeitável deputado Hugo Motta, se ele pautará um processo de impeachment de Lula, ou se o fato de ser uma candidatura apoiada pelo PT, pelo próprio Lula e pelo Partido Comunista do Brasil, o impedirá de fazer o que é correto, de acordo com a vontade do povo brasileiro. Pergunto, senhor presidente, também, e espero a resposta na manifestação do deputado que tem apoio de Lula, do PT e do governo, se ele se comprometerá com a redução de impostos no Brasil. Estes últimos 2 anos foram anos apenas de aumento de carga tributária. Para quê? Para os gastos de Janja, deputado Osmar Terra. Enquanto o povo sofre com a inflação nas gôndolas do supermercado, até a laranja disseram que deve ser substituída por outra fruta, porque o povo não consegue mais comprar. É primordial que esta casa não aumente mais impostos, corte gastos abusivos e reduza a carga tributária, isso sim. Que haja combate à corrupção. Chega de vivermos um momento em que quem é corrupto é até mesmo promovido, mas quem denuncia a corrupção, quem denuncia coisa errada, é até mesmo perseguido, investigado, e no meu caso e de colegas parlamentares aqui presentes, indiciados pela Polícia Federal do Lula, com apoio do STF, que é seu sócio nesse consórcio malévolo. Deputado Hugo Motta, haverá compromisso com a defesa de redução de impostos e também no combate à corrupção? Senhor presidente, nós precisamos ter clareza sobre a anistia aos perseguidos políticos. Na direita, vejo muitos dizendo, ou alguns na verdade, que haverá anistia com Hugo Motta presidente. Mas na esquerda, dizem que o compromisso é não pautar anistia alguma. Como fica essa situação, senhor presidente? Os perseguidos políticos do 8 de janeiro, Débora dos Santos, um exemplo claro, mãe de família, não vê seus filhos há mais de 2 anos, pichou, perdeu o mané, fez errado, mas a estátua em que seu batom estava já foi limpa no dia seguinte, senão no posterior, mas ela até hoje chora não podendo ver os seus filhos. Que perseguição cruel de Lula, do PT e do STF. Tantos de nós aqui, deputados perseguidos, o presidente Bolsonaro também, e outros como Daniel Silveira, ainda preso, e preciso lembrar, com o voto de Hugo Motta para manter a sua prisão. Senhor presidente,
talvez esse seja de todos agora o tema dos meus compromissos, o mais importante para esta casa. O Congresso Nacional, em particular a nossa Casa Legislativa, está humilhada, está rebaixada. Nós somos 513 deputados federais eleitos por mais de 200 milhões de brasileiros. Mas o nosso voto conjunto, seja a favor ou contra, quando aprova um projeto de lei aqui nesta Câmara, vale menos do que uma decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Onde vamos parar, senhor presidente, quando o Supremo Tribunal Federal tem lá dentro um dos seus ministros que é líder do governo Lula? Tudo que é pauta que é de interesse do governo, deputado Cajado, cai no mesmo ministro. Esse sorteio, deputado Marco Feliciano, esse sorteio é muito cheio de sorte para alguns. Eu, por isso, senhor presidente, quero aqui lembrar que tivemos deputados cassados e esta Câmara, lamentavelmente, não se pronunciou como deveria. Começo com o deputado Deltan Dallagnol, passo pelo deputado Maurício Marcon, lembro da deputada Carla Zambelli, e nesta semana, aliás, foi ela a vítima de uma cassação injusta, deputado Mendonça Filho, pelo TRE de São Paulo, por suposta disseminação de fake news ou de abuso de poder político, porque ela é influente nas redes. É por isso que querem censura. É por isso que, será, Hugo Mota votou a favor da urgência do PL da censura? Deputado Hugo Mota, Vossa Excelência tem compromisso com o governo Lula e do PT que o apoia em pautar o PL da censura? Nós temos deputados aqui perseguidos como Nicolas, que chamou Lula do que é ladrão. Lula é ladrão, e ele disse isso lá na ONU, representando a Câmara, e está sofrendo processo, como estão também Gustavo Gaia, Carlos Jordi, General Girão, André Fernandes, Ottoni de Paula, Eduardo Bolsonaro, Cabo Gilberto, Bia Kicis, Júnior Amaral, Felipe Barros, Luiz Felipe, Gilvana Federal, Sócrates Cavalcante, Carol de Tone, e eu certamente esqueci alguém, porque são muitos. O que esta casa fará, senhor presidente? Eu, como presidente, sem dúvida nenhuma, terei compromisso inadiável com estas pautas que apontei há pouco. E para encerrar, senhor presidente, eu quero lembrar aqui uma frase bíblica que me traz até emoção, deputado Alceu Moreira, meu conterrâneo gaúcho. Um versículo de um livro que meu querido avô, o livro de Gálatas, meu querido avô saudoso desde 2015, quando nos deixou, sobre esse livro de Gálatas, meu avô Paulo Frederico Flores escreveu o seu comentário. E não nos cansemos de fazer o bem, Gálatas 6:9. Repito, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Muito obrigado, senhor presidente, e conto com o voto de todos os parlamentares que querem uma Câmara verdadeiramente independente, altiva, que seja aquilo que o povo brasileiro deseja. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, deputado pastor Henrique Vieira, candidato a presidente pelo PSOL. Boa tarde a todos, aqui a bancada do Partido Novo reunida, bancada da Câmara dos Deputados, nossos 4 deputados federais, Adriana Ventura, nossa líder, Gilson Marques, deputado Ricardo Salles e também eu, deputado Marcel Van Hatten, candidato à presidência da Câmara dos Deputados, ao lado do senador Eduardo Girão, que acabou de concorrer também à presidência no Senado da República, e queremos aqui elogiar a candidatura do senador Eduardo Girão no espírito de uma alternativa aos acordos que são construídos nessa casa, ou melhor, na casa ao lado, mas também aqui na Câmara dos Deputados, sem a devida transparência, sem que se saiba exatamente o que está envolvido, e por isso mesmo, nós do Novo, mais uma vez, tanto no Senado como aqui na Câmara, colocamos uma alternativa
alternativa para os nossos colegas. Então, antes de falar da candidatura à Câmara dos Deputados, uma vez que a sessão em seguida começa, queria dar uma oportunidade para o nosso senador Eduardo Girão falar algumas palavras aqui, dando desde já mais uma vez parabéns pela sua participação, que nos orgulha muito como colegas de partido e principalmente como brasileiros. Muito boa tarde a todos. A coerência entre o pensar, o falar e o agir é o que o brasileiro quer. Nós tivemos aí nessa semana, né, Marcelo? Você de um lado e eu do outro, e às vezes juntos, dando entrevistas, participando de enquetes, e a gente vê que precisamos aproximar o Congresso Nacional da população. Está apartado completamente. E no Senado nós fomos coerentes, mostramos os equívocos, mas é a soberania dos colegas que votam, não é o povo que vota. Renovada a esperança agora na Câmara dos Deputados, com esse gigante parlamentar, um homem de DEM, que tem um histórico comprovado de coragem, de integridade e de coerência. Então, nós estamos juntos com ele para enfrentar esse sistema bruto e sujo, com cargo, com troca de favores, com tanta coisa que enoja o cidadão de bem que paga impostos cada vez mais altos. Eu fico muito feliz em estar aqui ao lado da Adriana, do Gilson, do Ricardo Salles, do Marcel, combatendo o bom combate, independente do resultado. Se não der, lá no Senado já não deu, mas aqui a gente vai com muita firmeza. As sementes estão plantadas e o tempo é o Senhor da razão. Mas eu não tenho dúvida que no final tudo dá certo. Às vezes não é no tempo da gente, é no tempo de Deus. Obrigado, parabéns. Obrigado. Senador Eduardo Girão, então, nosso candidato à presidência do Senado. Nós repetimos nosso orgulho e ficamos muito satisfeitos de poder acompanhar essa trajetória. E da mesma forma, aqui agora na Câmara dos Deputados, eu estou muito contente de ter sido escolhido pelo Partido Novo para esse momento tão solene da nossa democracia, que é a escolha de um novo presidente da Casa Legislativa da Câmara dos Deputados. Estivemos como bancada, inclusive, reunidos com o deputado Hugo Mota, que concorre também à presidência da Câmara, e no momento da nossa reunião deixamos bem claro que as divergências que temos com ele nunca foram no âmbito pessoal, mas no posicionamento. E entendendo que temos duas candidaturas colocadas, uma de extrema esquerda do PSOL e outra do centro, mas com apoio de Lula, do PT e dos comunistas e outros partidos políticos, mas não com uma pauta que trate de compromissos da oposição de forma clara, decidimos lançar essa candidatura. E esperamos o apoio de todos os deputados que querem o impeachment de Lula, que já foi proposto por diversas vezes, inclusive com a minha assinatura, e em oportunidades com mais de 100 colegas parlamentares. Queremos redução de impostos e não a continuidade desse ajuste fiscal no lado da receita, enquanto janja e esbanja nas suas viagens, a população paga cada vez mais caro no arroz, no feijão, na laranja, enfim, nos produtos mais básicos. Precisamos voltar a tratar de combate à corrupção, algo que parece o Congresso Nacional abandonou, enquanto quem faz denúncias é investigado e até no meu caso indiciado. Aqueles que são acusados de corrupção não têm tratamento de acordo com o que se espera pela lei brasileira. E um ponto muito importante, fundamental para essa Casa Legislativa: a defesa das prerrogativas parlamentares. O Congresso Nacional está apequenado diante dos demais poderes. Nós vemos um Supremo Tribunal Federal que trata de temas que não são seus, inclusive com ministros em decisões monocráticas, passando por cima da decisão de 594 parlamentares, 513 deputados e 81 senadores. Censura, cassação de mandatos de parlamentares, perseguição de vários colegas e, não coincidentemente, todos deste mesmo campo político que nós representamos, a direita no Congresso Nacional. Portanto, é uma candidatura, sim, posicionada à direita, de oposição ao
única disponível nesse campo político, mas ao mesmo tempo é uma candidatura que busca apoio e dialoga com todos os demais parlamentares que estão preocupados com os rumos que a nossa nação está traçando. De um lado, com um poder judiciário que persegue, inclusive politicamente, aliado ao governo de plantão de Lula e do PT, e por isso, para finalizar, outro tema fundamental é a anistia para todos os perseguidos políticos no Brasil, o que inclui aqueles que no 8 de janeiro não cometeram crime algum ou os que eventualmente cometeram algum, mas estão tendo penas absolutamente exageradas e ilegais, dos próprios investigados em ações que também são ilegais, e tratamos aqui do meu caso, de outros parlamentares, do presidente Bolsonaro e tantos outros, além de perseguidos políticos anteriores mesmo ao início dessa legislatura. Precisamos tratar desses temas e uma Câmara independente precisa ter um presidente que se comprometa com isso antes da eleição, o que lamentavelmente não vimos acontecer nas outras candidaturas, o que nos fez lançar nossa própria alternativa para a presidência da Câmara dos Deputados e pedir voto a todos os colegas parlamentares que concordam com os nossos posicionamentos, ideias e atitudes. Na verdade, os votos aqui são de todos os deputados, então parlamentares de todos os partidos podem votar para a presidência da Câmara, e eu conto com o necessário para me eleger presidente da Câmara dos Deputados. Muito obrigado a todos e excelente cobertura. Menos que alguém mais queira falar, muito obrigado a todos.